Agora estamos. Já estamos. Então, estamos cá entre nós. Estamos cá entre nós. Boa noite para quem está vendo a gente. Nós estamos com mais um Cá Entre Nós, que é do projeto de extensão do DAD, do Instituto de Artes. É um módulo Cá Entre Nós. Na temporada que fala sobre inclusão, audiodescrição. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Letícia Schwartz, que vai falar da produção ao espetáculo, audiodescrição, roteiro, produtora de acessibilidade cultural. A gente vai saber um pouquinho de cada coisa. Então, primeiro, Letícia, muito obrigada. Mas antes eu quero dizer que a gente está com um delay, a gente está com Wi-Fi instável, então eu estou aqui rezando para Deus, Wi-Fi, né? Para dar tudo certo. Qualquer coisa, vocês tenham um pouco de paciência. Eu estou com a Letícia, eu estou com o Rodrigo Teixeira, que vai estar sempre com a gente agora, fazendo a mediação do programa. E vou deixar vocês fazerem a apresentação em audiodescrição, como a gente tem feito em todos esses episódios. Leti, tu começa, por gentileza? Olá, então, boa noite para todos. Rodrigo, Adriana, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Letícia e eu vou rapidamente me descrever, né, para as pessoas que não estão, por alguma razão, tendo qualquer acesso à imagem. Eu sou branca, tenho olhos castanhos pequenos, olhos miúdos, assim, fechadinhos, nariz grande, uma marca registrada, tenho cabelos castanhos, cacheados, ondulados, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando óculos, e o meu óculos, dependendo do meu movimento, dependendo da maneira como a luz incide, ele tem uns reflexos azuis que ficam super evidentes, assim, pelo computador. E estou usando um blusão de lã tricotado à mão, rosa chá. E fones intra-auriculares. Perfeito. Atrás de mim, então, atrás de mim, parede branca, e dá para ver um pedacinhozinho da moldura de um quadro que está na parede. Perfeito. Obrigado, Leti. Agora eu vou fazer uma audiodescrição minha e da Adriana. Vou começar pela Adriana. Ela é morena, de cabelos e olhos castanho escuros. Ela tem os lábios grossos, pintados de vermelho. O cabelo dela é comprido, na altura descendo, um pouco abaixo dos ombros. Ela usa um grande fone de ouvido preto com detalhes em verde. Ela usa uma camiseta com decote V azul marinho. Atrás dela, duas portas de madeira, uma está fechada e outra está aberta. Eu sou um homem branco, de olhos azuis, cabelos e bigode castanho claros. Meus cabelos são lisos e volumosos. Eu estou usando um moletom preto. Eu estou também usando fones de ouvido intra-auriculares. Atrás de mim, a minha cama, pois estou no meu quarto. Janelas brancas venezianas. As paredes do meu quarto são cor de creme. E uma grande luminária estilo logo da Pixar, branca atrás de mim. Fim da audiodescrição. Eu preciso dizer que a Letícia é formada pelo DAD. Fiz graduação no DAD, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma especialização em audiodescrição pela Federal de Juiz de Fora, e que também tem o seu mestrado no programa de pós-graduação em artes cênicas no DAD, na URGS. Ela coordena uma produtora de acessibilidade cultural, e essa produtora se chama Mil Palavras. Tá ok o som para vocês? Pegou um pouquinho travadinho, mas tá bem, conseguimos entender. Ok. Então, Letícia, sobre a produtora. Acho que agora travou. Adriana. Então, Letícia, como você coordena a Mil Palavras, que é uma produtora de acessibilidade cultural, eu te pergunto, o que é uma produtora de acessibilidade cultural? Uma produtora de acessibilidade cultural
no meu caso, uma empresa, que vai se ocupar de tornar atividades, obras, produtos, manifestações culturais acessíveis para pessoas com deficiência. Tá? O principal está relacionado à acessibilidade comunicacional, ou seja, audiodescrição para pessoas com deficiência visual, a legendagem para pessoas surdas e ensurdecidas, e a janela de Libras, ou a interpretação em Libras, no caso de eventos ao vivo, a interpretação em Libras para o público surdo, usuário de Libras. Essa é a ideia básica da produção de acessibilidade cultural, tornar a cultura acessível para todo mundo. Letícia, a gente fez uma pesquisa, né? A produtora Mil Palavras tem um monte de coisas no YouTube, é um canal cheio, muitas produções, e a gente selecionou algumas aqui. Especificamente, a gente pegou um fragmento dos Olhos do Pianista, que a gente agora tem aí na tela, feito com massinha, não é? Que tem o seu roteiro e que tem a narração da Luciane Romanovski. Sim. E aí, Rodrigo, vamos ver se a gente consegue colocar esse fragmento para quem está nos vendo possa conhecer o trabalho da produtora. Só um instantinho, vamos ver. Vamos operar aqui agora com cautela. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, então. A sombra de uma criança projetada na porta de uma casa. Junta-se a ela a sombra de um adulto curvado. Uma menina de óculos caminha à frente de um homem idoso. Ele está de fraque, tem barba branca e usa uma bengala. Junto à bilheteria de um cinema, um cartaz do filme O Circo. A menina para e dá a mão ao homem. Letreiro de um filme mudo. Os Olhos do Pianista. O homem idoso ao piano. Na tela, um filme em preto e branco mostra um equilibrista de monociclo na corda bamba. Ao lado do piano, a menina põe a mão no ombro do pianista. A plateia está lotada. Ela bate 2 vezes no ombro do pianista. No filme, o equilibrista escondido em uma sala com espelhos. Há uma pancada nas costas do diretor do circo. O pianista usa óculos escuros, recuos e pequenos. A menina tem olhos fixos na tela. No filme, o dono do circo ergue a mão ameaçando uma jovem. A menina toca no peito do pianista. O dono do circo derruba a jovem e o equilibrista avança sobre ele. Sala de aula. A menina vira-se para a colega da direita que pisca um olho. Entrega um papel ao menino à sua esquerda. Ele lê o bilhete e fica ruborizado. A menina e o pianista chegam até o casebre. Antes de entrar, ela estende a mão para o pianista. No interior do casebre, ela pendura roupas no varal enquanto ele toca violoncelo. Na tela do cinema, a palavra fim. A menina ergue a mão e o pianista para de tocar. A menina está deitada. Na boca, um termômetro mostra uma listra vermelha que cresce. O médico confere o termômetro e arregala os olhos. Deixa um frasco de xarope na mesinha de cabeceira. Ainda deitada, a menina olha para um desenho afixado na parede, que mostra um menino em um triciclo. Os ponteiros de um antigo relógio de bolso giram depressa até marcar 6 horas. Em frente ao cinema, um homem vestido de gaúcho aponta para o relógio e o pianista se retira, resignado. Deitada na cama, a menina espia pela janela entreaberta. Voltamos. Foi só para dar um gostinho. Opa, aqui. Foi só para dar um gostinho para os nossos espectadores. Deixa eu voltar o microfone das meninas. Aqui. Estamos todos sendo ouvidos. Então, Parabéns! Obrigada! Linda a narração da Luciane, linda a narração dela também. Esse curta a gente fez faz bastante tempo, eu não me lembro exatamente em que ano foi, mas já foi há um bocado de tempo, e foi um trabalho muito lindo de fazer, nessa relação dessa menina com o pianista cego, né, e da maneira como ela se comunica com ele.
Letícia, você quer falar um pouquinho mais sobre o que vocês estão produzindo na Mil Palavras, outro vídeo, para que a gente possa conhecer um pouco mais a produtora? Assim, a gente tem trabalhado bastante. Nesse momento, durante a quarentena, a gente está trabalhando mais com a parte da legendagem, tá? E com um vínculo com um projeto ligado à contação de histórias e atividade cultural para crianças, chamado Canto dos Mafagafos. A gente está trabalhando com a acessibilidade também do Canto dos Mafagafos, tornando todo esse material acessível para as crianças. Mas, assim, o nosso foco é esse, é o Canto dos Mafagafos. Então, tá na tela o feed do Instagram do Canto dos Mafagafos. Aí que é isso, é um projeto voltado para crianças, com adivinhas, com parlendas, com contação de histórias, depoimentos de autores, e todo o material que está lá é acessível através de audiodescrição, da legendagem e da Libras, né? Então, a gente está promovendo toda a acessibilidade do Canto dos Mafagafos, que é o nosso projeto quarentena, assim, né? Voltado justamente para as crianças suportarem melhor esse período de confinamento. Eu, particularmente, tenho acompanhado, já sigo a página, é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho, Letícia. Obrigada. Letícia, assim, para quem está conhecendo pela primeira vez o trabalho de uma produtora de acessibilidade cultural, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam nesse momento? Ou talvez seja um momento que esteja expandindo a produção, né? Talvez, às vezes, a gente se surpreende. Eu acho assim, o trabalho ligado à acessibilidade cultural, ele vem sempre vinculado a muitos desafios. É constante, né? Eu venho de uma época em que isso ainda não era lei, a acessibilidade em produções culturais não era lei, e existia já toda uma batalha por tornar isso conhecido, para que produtores culturais, produtores de teatro, de cinema, de shows, de desfiles de moda, enfim, de qualquer evento, entendessem a importância que tem dar acesso e entender o público com deficiência visual, o público surdo, como consumidor de cultura, como um público interessado em cultura. Então, se começou já com esse grande desafio de lidar com um público que não era visto, que não era assumido, que não se conhecia o interesse desse público. Disso a gente passa por uma questão de dificuldade das pessoas entenderem que é um serviço e que precisa ser remunerado. Então, a gente passa por todo um estágio em que eu cheguei a ouvir, de oferecer o trabalho, de divulgar o nosso trabalho e dizer, olha, se vocês quiserem fazer, podem, a gente autoriza. Então, não é questão de autorizar, esse é o nosso serviço, né? Não é um favor que a gente está fazendo. Isso tudo avançou bastante. Eu diria que, assim, nos últimos anos, a gente avançou muito. Então, a gente estava já entrando num período em que a acessibilidade já estava sendo encarada com maior naturalidade, tanto por parte dos produtores de cultura, quanto do público, porque as coisas andam juntas. Existe também a necessidade de uma formação de plateia. Se é uma plateia que não tem acessibilidade, ela não vai frequentar. Se ela não frequenta, ela não é vista, não é conhecida, não é percebida, os produtores não vão produzir acessibilidade. Então, são os dois lados, né? E isso estava começando a acontecer. Agora, com a situação que a gente está vivendo, aliás, antes ainda da situação do Covid, com toda a situação política que a gente conhece, a cultura começou a ser desmantelada, né? E o trabalho de acessibilidade cultural está intimamente ligado à produção cultural. Então, no momento em que, já por toda essa conjuntura, a cultura começa a desmoronar, e depois a gente entra num período de quarentena e de evitar aglomerações, quer dizer, produção cinematográfica teve que estacionar, produção de teatro nem se fala, e por aí a gente vai. Então, agora a gente está num momento de repensar
reestruturar, descobrir quais são os novos caminhos e as novas necessidades, né? É um período de reconstrução. O que a gente tem pensado bastante porque agora o mundo virou, a atividade cultural principal viraram as lives. Então agora está se começando a pensar e tentar descobrir como tornar realmente esse tipo de transmissão mais acessível. Né? Então a gente é um movimento que vai junto com um movimento de produção cultural. A gente vai passar pelas mesmas dificuldades, a gente vai trafegar pelos mesmos caminhos e tentar descobrir os mesmos territórios. Para onde a produção cultural for, a acessibilidade vai buscar aí também. Atualmente existe uma grande tentativa de tornar o Instagram, né, que virou uma grande plataforma de discussão, de interação mais acessível, principalmente porque o Instagram, ele compartilha imagens, e imagens, os leitores de tela, que fazem leitura de tela, não conseguem ler imagens, né, por isso, então, o Instagram está sendo bastante... cada vez mais estão instigando o Instagram a tentar encontrar uma fórmula de deixar essa plataforma mais acessível, que é uma coisa que o Mafagafos, né, o canto dos Mafagafos já está bastante avançado nesse sentido, né? Sim, a gente vem buscando isso, mas é isso, o Instagram, ele tem essa possibilidade do texto alternativo para audiodescrição, né, que é muito, muito bom. Para quem não sabe, então, o texto alternativo é uma maneira de inserir a audiodescrição sem que ela fique aparente para quem está lendo ou vendo o post. Então, o programa leitor de tela da pessoa com deficiência visual, quando chegar naquela imagem, ele lê aquela descrição. E a pessoa, enfim, sem deficiência visual, sem leitor de tela, vai simplesmente ver aquela imagem. Então, isso é um ganho muito grande. Por outro lado, a própria navegação do Instagram é muito complicada através de leitores de tela. Então, ele já não é acessível na navegação. Perfeito. Olha só, enquanto a gente estava conversando, eu fui passando aqui na tela uma galera muito querida que está interagindo com a gente. Marilena, desejando boa noite. Flávio Coelho, Emílio Freitas, Volver Acessibilidade, que é outra produtora de acessibilidade do brasileira. A Beta Medeiros, que inclusive vai estar semana que vem com a gente, no Cá Entre Nós. Então, mais adiante eu sigo convidando as pessoas que estão interagindo com a gente essa noite. Que coisa boa, cheio de amigos em volta. É coisa boa, né? E tem mais gente, depois eu volto a mostrar. Eu tive a feliz oportunidade de conhecer a Letícia em 2019, no primeiro semestre de 2019, quando a Leite estava já na fase final da dissertação de mestrado dela, em que atualmente eu também sou mestrando do programa de pós-graduação em artes cênicas da URGS. A Leite concluiu, né, finalizou no final do primeiro semestre de 2019. E essa feliz oportunidade que a gente teve de se encontrar foi justamente numa disciplina eletiva que a Leite ministrou, orientada pelo seu orientador, que é o Clóvis Massa, chamada Audiodescrição e as Interações com o Teatro. E aí, então, eu vou começar a convidar a gente para falar um pouquinho mais sobre audiodescrição no teatro, né, nas artes cênicas. Naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de, em sala de aula, passar por um processo pedagógico muito, que para mim, até hoje é pulsante, que foi criar juntos a audiodescrição, o roteiro de audiodescrição, além do roteiro da peça Entre Partidas, da companhia Teatro Concreto de Brasília, que é uma peça itinerante que cruza o Brasil com um ônibus, e a peça acontece num ônibus, passando pela urbanidade da cidade, no caso Porto Alegre. Em sala, a gente assistiu ao vídeo, a gente produziu o roteiro de acessibilidade, o roteiro de audiodescrição, fizemos juntos a narração de audiodescrição, tudo orientados pela Leite e os meus colegas. E foi lá, então, que a gente se conheceu, e eu reencontrei a audiodescrição. E aí, Leite, que eu gostaria de te perguntar, porque de que forma tu encara ou tu percebe as diferenças de desafios e de peculiaridades que existem numa audiodescrição para o teatro e numa audiodescrição em outras mídias, como o cinema, por exemplo? Bom, cada tipo de obra é diferente, tá? Então, fazer audiodescrição de um
das ilustrações de um livro infantil é diferente do que fazer audiodescrição de uma palestra, que é diferente de fazer audiodescrição de um filme, que é diferente de fazer audiodescrição de uma peça de teatro. Eu acho que fica mais fácil de entender quando a gente compara mesmo a audiodescrição para teatro com a audiodescrição para cinema ou vídeo. Tá? No cinema e no vídeo, tu tem uma relação entre imagem e áudio. Né? Então, o que acontece? A gente tem o áudio do filme, sempre em relação ao que está sendo mostrado, e a gente vai descrever as imagens tendo sempre a atenção às informações em áudio. As informações em áudio são as falas dos personagens, efeitos, a trilha, pausas, silêncios. A gente está sempre em diálogo, não é só uma questão de inserir no tempo, no espaço em que a gente pode colocar as inserções de audiodescrição. Vai além disso. Tenha cuidado para não ser redundante, não dar uma informação a qual a gente pode já chegar à conclusão ouvindo a fala do personagem. Enfim, é realmente um diálogo, é quase uma música conjunta. A gente vai costurando a fala da audiodescrição, o clima da narração, mas essa relação é sempre com o áudio. No caso do teatro, com essa característica que a gente tem de estar lidando com o encontro, com estarmos juntos, com algo que não apenas está acontecendo ao vivo, mas que é vivo, que muda o tempo todo, que tem uma série de outros elementos que nunca é igual, a audiodescrição dialoga com muito mais coisas. Então, por exemplo, a gente tem no teatro, lembra que no cinema a gente tinha o áudio. Aqui a gente tem as vozes dos atores, dos personagens. A gente tem ruídos corporais e vocais desses atores. A gente tem a sensação de distância e proximidade. Por estar no mesmo ambiente, a gente consegue perceber quando o ator se aproxima da gente, quando ele se afasta, dependendo do tipo de espaço, né, num teatro de arena, num teatro pequeno, num espaço alternativo, a gente pode ter essa sensação de uma maneira bastante enfática, essa sensação de proximidade e afastamento. Então, por exemplo, eu não preciso necessariamente dizer que o ator sai pela direita. Se eu estou ouvindo os passos dele, eu estou percebendo essa movimentação dele no espaço. A gente tem odores, a gente sente cheiros. Um exemplo, teve uma peça em que a atriz fumava um charuto. E ela levava, então eu dizia na audiodescrição que ela levava o charuto à boca e que o personagem do mordomo acendia um isqueiro. Eu não dizia que ela fumava, porque no momento em que ela fumava, o cheiro do charuto tomava conta do teatro inteiro. Então, era uma coisa que era evidente pelo cheiro que ele acendeu o charuto e que ela está fumando. Não tinha necessidade de dizer que o charuto foi aceso, porque o cheiro falava por si. Então, a gente tem essa relação que no cinema a gente não vai ter. Tem eventuais contatos físicos, quer dizer, tem ator que toca no ombro, tem ator que senta no colo, tem ator que te faz uma carícia ou que te alcança um copo de vinho. A gente tem interações em alguns espetáculos, interações físicas. E, às vezes, num toque muito simples, assim, realmente uma mão no ombro, pelo tamanho dessa mão, o calor dessa mão, o peso dessa mão, eu tenho toda uma composição corporal sobre aquela pessoa. Né? Então, são muito mais informações. A interação energética desse espaço, a luz, e a luz aí tem um elemento, pessoas com baixa visão vão perceber muito a luz, pessoas cegas, muitas vezes, têm sim percepção de luz, mas para além disso, a luz é calor. Então, a sensação da luz, a temperatura da luz, faz parte dessas impressões que a gente tem de um espetáculo. Música, ao vivo, não ao vivo, efeitos sonoros, efeitos propositais ou não propositais, alguém que deixa uma chave cair,
trovão que veio da rua, e principalmente a dinâmica do público. Não principalmente, é mais um elemento, mas é que é um elemento do qual eu gosto muito, que é a dinâmica do público. O fato de estar entre outras pessoas, de estar pertinho, de saber que, às vezes, a gente sente aquela risada ou aquele suspiro chegando e se construindo muito rapidamente, assim, como, né, se construindo em todo mundo ao mesmo tempo para vir. Isso tudo interfere na tua experiência, muito. Então, a audiodescrição para teatro, ela vai pensar muito mais em dialogar com todos esses elementos para mergulhar o espectador na experiência daquele espetáculo, e não simplesmente para descrever as imagens em conexão. Simplesmente está errado, porque não é nada simples descrever as imagens em conexão com o cinema, nem um pouco simples. Mas o teatro te exige isso, que em alguns momentos vai deixar mais fácil, porque a relação da pessoa com o espetáculo é mais ampla, é mais profunda. Por outro lado, pode deixar bem mais difícil. Perfeito. Leti, eu vou compartilhar agora aqui um cartaz na nossa tela com o título da tua dissertação. Através do prisma, a audiodescrição como provocação à percepção do espectador com deficiência visual. Uhum. Eu tive a oportunidade de assistir a tua defesa de mestrado, inclusive pude fazer audiodescrição, fui honrado com isso, de fazer audiodescrição para o público com deficiência visual que estava lá. E a tua dissertação fala sobre uma experiência que tu tiveste na produção de audiodescrição do espetáculo Inimigos da Casa de Bonecas, dirigido por Camila Bauer, que estreou em 2018, certo? Sim, isso. Como foi essa experiência? Como se deu a participação dos espectadores na produção de audiodescrição do espetáculo? Assim como o teatro por si só, eu acho muito complicado pensar audiodescrição separando produção e recepção. São duas coisas que acontecem muito juntas. Tudo bem, tem um momento anterior, mas tem um momento em que aquilo acontece junto. Então, eu não conseguia imaginar fazer uma pesquisa nesse sentido que não abarcasse produção e recepção. O trabalho com a Camila foi muito diferente para mim, porque e era o que eu estava buscando, justamente, porque normalmente a gente trabalha, até por uma questão de tempo, de abertura dos grupos, por um monte de fatores. A gente trabalha com o espetáculo pronto, ou quase pronto, a gente assiste alguns ensaios, a gente trabalha sobre o vídeo, e depois a gente vai lidar com o fato disso tudo ser vivo, disso tudo se modificar, daquilo que a gente construiu por ensaio e vídeo, virar uma outra coisa. No caso do trabalho com o Inimigos na Casa de Bonecas, eu participei dos ensaios, eu frequentei os ensaios, né, eles ensaiavam, o grupo ensaiava todos os dias, eu comecei indo uma vez por semana, depois passei a ir 2 vezes por semana. Então, foram, acho que 6 meses frequentando realmente os ensaios. E isso foi super importante, porque como era um trabalho de teatro contemporâneo, muito do que aparecia ali tinha toda uma... Eu estava muito consciente, muito ciente de toda a construção, de tudo que culminava ali com uma pontinha do iceberg, o que tinha por trás de toda da construção daquela imagem para fazer a audiodescrição. Foram convidados, então, foram 12 espectadores com deficiência visual para assistir, e depois, então, fiz uma entrevista com cada um deles para entender as percepções. Então, acho que no que diz respeito à pesquisa, né, a parte da pesquisa ligada ao espectador, me interessava muito perceber o quanto os espectadores tinham... como os espectadores tinham se relacionado com o espetáculo. Não como eles tinham entendido a audiodescrição. As minhas perguntas não foram muito por esse caminho, de o que você achou da audiodescrição, como você entendeu a audiodescrição,
mas o que você sentiu vendo o espetáculo? Que ideias ficaram na tua cabeça? Por que isso? Se existe um mergulho na experiência do espetáculo, um mergulho real na experiência do espetáculo, é porque a audiodescrição está cumprindo o seu papel. O que interessa aqui não é a audiodescrição, o que interessa é a experiência do espectador com o espetáculo, como espectador de teatro. Perfeito. Eu tenho aqui um material de depoimentos dos espectadores. A gente pode mostrar agora? Sim. São trechinhos de depoimentos desses espectadores que fizeram parte da pesquisa. Perfeito. Então, eu vou fazer de novo aquela função de compartilhar minha tela. E já para adiantar, aí eu vou reproduzir o som. E ao decorrer das falas, que são diferentes depoimentos, vão surgir nomes nas telas. Que assim que encerrar as falas, os depoimentos, a gente vai ler todos eles. Então, vamos lá. Aqui. Hoje eu me nego a assistir uma peça de teatro se não tiver audiodescrição. O importante é o objetivo que ela tem de fazer com que o ator consiga prender a atenção das pessoas que estão ali assistindo. Nessa peça foi isso. Me senti em casa, assim, totalmente relaxado, tranquilo para curtir a peça. Algumas coisas até atrapalharam, assim, por exemplo, o AD às vezes se confundindo com um montão de barulhos, mas particularmente eu gosto. Eu presto atenção assim em tudo, né? Nos sons que as pessoas fazem quando estão caminhando, os comentários, eu tenho que prestar atenção em tudo. Eu não vou te dizer que eu não me perdia, que sim, a gente se perde, mas é aquela coisa rápida, que eu acredito que até as pessoas que enxerguem podem se perder também. Eu gosto muito desse tipo de atividade, assim, de ouvir as risadas, de ouvir a manifestação, assim, das pessoas, e o teatro, eu acho que me proporciona tudo isso. Eu fico dividida entre prestar atenção nas falas do personagem e nas falas da audiodescrição. A gente está buscando coisas ainda mais básicas e não tendo espaço para esse tipo de programação. Eu não estava sentada ali com os meus ouvidos somente, eu estava também com um ouvido emprestado com alguém narrando. Quando tá dando aquela muvuca, aquela barulheira, aquele negócio, tu não sabe o que tá acontecendo, então não adianta, né? Sei que estão presentes, sei que estão fazendo alguma coisa, mas a audiodescrição é dispensar. E o principal objetivo do teatro é provocar reflexões mesmo, né? Eu acho que é interagir com as nossas experiências, nos permitir novas ideias, novos pensamentos. E foi isto. Eu vou ler para a gente que foram aparecendo a partir dos depoimentos. O primeiro depoimento foi do Adilson Corlassoli, depois Franciele Brandão, Felipe Braz, Graziele Damer, perdão pela pronúncia dos sobrenomes, Euclides Schedler, Eliane Oliveira, Leandro Freitas Pereira, Viviane Xavier, Maicon Tadler, Roseli Saurim, Volney Benfica, Rafael Braz. E temos aqui ainda outros nomes que apareceram depois, que eu agora, Marilena Assis e Luiz de Medeiros. Eu ia justamente falar da Marilena e do Luiz. A Marilena e o Luiz foram consultores nesse trabalho. O Luiz tem baixa visão, a Marilena que inclusive está acompanhando aqui a gente. A Marilena é cega, e eles então assistiram ensaios do espetáculo sem audiodescrição, para poder dar feedback deles sobre o que é que se entendia, como como o espetáculo chegava neles sem a audiodescrição. Para partir dessas colocações deles, eu consegui também elaborar um roteiro que preenchesse as lacunas que tinham ficado, né, para eles dois. Eu ia só comentar ainda sobre... Perdão. Fica à vontade, Letícia, depois a gente fala. Eu só ia comentar sobre esses áudios bem curtinhos que tu colocou, Rodrigo, que a intenção era exatamente, na pesquisa, mostrar, como eu disse já, o quanto esses espectadores
conseguem mergulhar, sim, no espetáculo como qualquer outro espectador. Então, vocês reparem que tem uma que outra pessoa que menciona a audiodescrição, mas que a maior parte dos depoimentos são no sentido do o quanto se mergulha no espetáculo, qual a importância do teatro para cada um deles o que compreendem desse espetáculo, o que sentem com esse espetáculo, e que se a gente fizesse essas mesmas perguntas para pessoas videntes, as respostas não seriam assim tão diferentes. Perfeito. Adriana, por favor. Eu estava aqui pensando, Letícia, como é um trabalho tão delicado e a gente sabe que tem um rigor, né, de interpretação, de tempo, de composição. Não é uma coisa que ilustra, é uma coisa que compõe junto com outra narrativa que está acontecendo ali. E é muito difícil, a gente vem perguntando isso para as outras pessoas que estiveram aqui. O que você diria que é uma formação para quem está se interessando pela audiodescrição? O que seria um caminho de formação, de prática e também de estudo nesse assunto? Porque atualmente, os nossos currículos não têm isso como formação aqui, né? Pode ter como eletiva, como experiência, mas como formação não. O que você tem para dizer para a gente em relação a isso? Você tem alguma indicação, um caminho? Ou a própria produtora, quem sabe? Eu acho que isso depende muito da intenção, do que está se buscando, né, com o trabalho com esse aprofundamento na audiodescrição. Então, se pode ter desde cursos de sensibilização, para quem realmente está... É uma coisa muito inicial para se entender a importância e funcionamento disso. A gente tem cursos chamados cursos de capacitação, que são cursos mais longos e que eu diria que capacitação é um nome inapropriado, inclusive, porque não é um curso de capacitação que vai realmente te capacitar para atuar profissionalmente, mas é um curso mais aprofundado, com mais tempo, uma duração mais longa. E eu acho que para quem realmente quer atuar na área, quer se profissionalizar, é importante buscar os cursos de especialização. Né, existiram até agora 2 cursos de especialização, um na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois teve na Universidade Estadual do Ceará, mas a tendência é que venham a surgir mais cursos nesse sentido. Acho importante também que as pessoas que têm interesse, qualquer curso que seja, não vai ser suficiente para a formação, acho que isso vale para qualquer profissão, na verdade, por mais que seja fundamental esse embasamento, o contato com professores, o exercício, a teoria, também é importante se aliar a pessoas que estejam trabalhando há mais tempo, buscar esse convívio com o fazer da audiodescrição. Acho que uma das coisas mais importantes que se tem é o contato pessoal com pessoas com deficiência visual, porque são essas pessoas que ditam como o nosso trabalho tem que funcionar. E acho, por isso, são medidas diferentes em situações diferentes. E acho que diferentes cursos universitários deveriam contar com disciplina de audiodescrição. Acho que curso de cinema deveria ter uma disciplina de audiodescrição. Acho que pedagogia devia ter uma disciplina de audiodescrição. Talvez tenha, e eu não esteja sabendo, tá? Pode ser. Acho que artes cênicas teria que ter uma disciplina de audiodescrição. Não necessariamente para formar audiodescritores, mas para formar profissionais, por um lado, profissionais sensíveis à presença desse público ou desses alunos, por outro lado, pessoas capazes de reconhecer a importância de um trabalho sério, saber com que estão lidando, porque depois vão produzir e vão contratar profissionais de acessibilidade. Então, é importante que saibam do que está se falando, e que não seja simplesmente, então tá, chama alguém para fazer, porque a lei mandou que tenha, então coloca alguém faz e tá bom assim.
Não. Quer dizer, se tu tem um cuidado com o teu filme, com o teu espetáculo, o teu show, tu tem um cuidado com a iluminação, tu tem um cuidado com o figurino, tu tem um cuidado com a sonoplastia, a maneira como os seus espectadores com deficiência visual vão estar acompanhando aquelas imagens é pela audiodescrição, então tem que ter esse cuidado, e eu acho que essa disciplina dentro de cursos universitários nos ajudaria nisso. A Leti praticamente ouviu meus pensamentos e respondeu a próxima pergunta que eu faria, que seria exatamente sobre isso. E eu volto a colocar aqui nos nossos banners o título da dissertação da Leti, que é uma contribuição imensa para a pesquisa nessa área. E a pergunta que eu faria, na verdade a Leti já englobou ela, seria como tu vê, né, na universidade essa perspectiva de uma formação em audiodescrição, que no caso agora tu já respondeu. E alguns participantes começaram a comentar aqui que na URGS, por exemplo, na pedagogia na URGS não existe uma disciplina voltada para audiodescrição. Quem disse isso foi Andréia Navarro Moreira, e que na pedagogia pelo menos tem Libras. E aí a gente já começa a ver que existe um caminho que existe, embora ainda escasso, né? Sim, sim. Eu acho que é a tendência. Né? É a tendência desde que, de alguma maneira, se interrompa o desmonte da educação e das universidades públicas. Entende? Quer dizer, se a gente conseguir sobreviver e se recuperar, eu acho que esse é o caminho. Esse era o caminho pelo qual a gente vinha vindo. Já estavam acontecendo cursos de extensão sobre acessibilidade, vários, seminários dentro das faculdades, palestras, e eu acho que sim, eu acho que é fundamental. E acho que quando a gente trata da acessibilidade dentro dos cursos universitários, a gente abre o olhar desse público, desses alunos, desses que serão os futuros profissionais da área que for, a existência de pessoas com deficiência como cidadãos, e não como aqueles lá de canto, as pessoas com deficiência. Não, nós aqui, conosco, todos. Então, eu acho que mexer com isso dentro da universidade é de alguma maneira formar profissionais mais sensíveis. Perfeito. Com certeza. Com E certeza, uma questão interessante é que, além de cidadãos, com todos os direitos, também são plateia, também são espectadores, né? Também têm o direito de estar e compreender como qualquer outra pessoa. Exatamente. Letícia, essa pergunta, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Essa pergunta eu deveria ter feito no início, mas eu vou fazer agora. Como é que você chegou nessa área? E aí eu estou perguntando do ponto de vista afetivo. Como é que isso se deu? Não do ponto de vista da formação, né? Mas como é que você se aproximou? Qual foi a primeira coisa que você viu? Quem te levou? Para mim é sempre difícil responder isso, porque quando eu olho para trás, assim, eu me dou conta de que simplesmente faz sentido, sabe? Quando algum dia acontece uma coisa que desvenda quem tu é e o que tu devia ter feito a vida toda. Assim, o que eu coloco como o momento definitivo, apesar de realmente olhar para trás e achar que isso vem de muito antes, eu digo de muito antes, por exemplo, é que quando eu era criança, eu ia assistir os filmes nas matinés de cinema, e quando eu voltava para casa, o meu grande prazer era contar o filme inteiro. Eu contando o filme levava mais tempo do que o filme passando, entende? O filme tinha 1h30, eu levava mais do que 1h30 contando o filme todo. Então, é uma coisa que eu percebo eu já gostava de fazer. Mas eu fiz um projeto para o Comproarte de gravação de audiolivros e fui buscar a SERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, porque eu não conhecia pessoas cegas. E eu queria saber quais as características de um audiolivro
que seriam interessantes para pessoas com deficiência visual. Se era interessante ou não uma leitura branca, se era interessante ou não efeitos sonoros, enfim, eu queria entender melhor o como fazer. E aí o Moisés Bauer, que na época era o presidente da associação, ouviu um trecho da gravação que eu tinha feito, enfim, gostou, e disse, já ouviu falar de audiodescrição? Tu ia gostar. Foi isso. Assim, eu fui para casa, eu encontrei no YouTube um programa do Jô, que tinha entrevista com a Graciela Pozobon, que é uma das primeiras audiodescritoras do Brasil. Assisti a entrevista da Graciela, e meu marido chegou em casa de noite, eu disse, olha só, eu sei o que eu quero fazer da vida. E pronto. Maravilhoso. E foi isso. Então, assim, ele é técnico de áudio, na época ele tinha um estúdio, então a gente começou a experimentar, começou a fazer, assistiu uma série de coisas, não tinha muita coisa ainda no Brasil, a gente buscou, né, audiodescrições de outros países, assistiu, leu coisas, não tinha curso. Na época, a própria Graciela dava cursos e a Lívia dava cursos, mas não tinha previsão de nenhum curso em Porto Alegre. Então, eu não tinha a menor condição de fazer curso nenhum. Comecei a fazer, então, de doida, e fui mostrar na Sergs, pedi para fazer uma sessão na Sergs para ter o feedback dos espectadores, e a partir dali, depois sim, busquei formação, consegui fazer o curso com a Lívia Mota, e depois fui fazer a especialização, mas os primeiros passos foram assim, de louca, maluca, doida, que disse, eu quero fazer isso. Foi bom ter deixado por último, então, essa pergunta. Ô, Adriana, a gente tem um comentário muito interessante do Rafa Braz, vou colocar na tela pra gente. Ele pergunta o seguinte, ele pede, na verdade, Letícia, fala sobre a experiência de aprimoramento do roteiro de AD, ou seja, audiodescrição, a cada noite de apresentação do espetáculo A Visita da Velha Senhora, com 4 apresentações na mesma semana. E aí a Márcia Casper já diz, baita sugestão, Rafa Braz, e a Ângela Russo, A Velha Senhora foi um desafio para todos nós da equipe de acessibilidade, né, Rafa Braz? Foi, a Ângela foi intérprete de Libras desse trabalho, o Rafa foi consultor, era um espetáculo com a Denise Fraga, foi nesse espetáculo a cena do charuto, que eu tinha contado, e foi muito legal, todo o processo foi legal, porque o produtor me procurou dizendo que queria fazer 4 sessões de audiodescrição, todas na mesma semana, e eu disse, olha, eu acho que 4 sessões não vai ter público suficiente que compense isso, né? E ele disse, não importa, eu acho que as pessoas com deficiência visual têm que poder escolher em que dia vão. Não tem, assim, ele colocou abaixo aquela coisa, ele disse, tal dia tem sessão com audiodescrição. Ele disse, não, as pessoas têm que poder escolher. Então, ele não fez a temporada toda, mas ele fez 4 sessões, uma em cada dia da semana, para as pessoas poderem escolher que dia iriam. Aí já começou uma relação linda entre Zé Maria, que era o produtor, e a Letícia, porque, assim, a pessoa já começou assim, eu já gostei. Não, e realmente foi uma relação super bonita. O fato da gente poder fazer 4 sessões, além dessa coisa viva do teatro que vai mudar o tempo todo, teve a possibilidade de fazer o roteiro, com a consultoria do Rafa, fazer uma primeira sessão. Nessa primeira sessão, o Zé Maria, o produtor, que acompanha o espetáculo, assim, todos os ensaios em toda a temporada, todas as viagens o tempo todo, colocou os fones e ouviu toda a audiodescrição. No segundo dia, ele ouviu toda a audiodescrição com um bloquinho de notas. No terceiro dia, antes da terceira sessão, a gente saiu para almoçar e teve uma reunião, teve uma reunião de 3 horas de duração, analisando todo o roteiro da audiodescrição, de cabo a rabo, com ele dizendo assim, olha só, nesse momento eu achava importante tu mencionar isso. Ah, olha só, aquela outra coisa, e muita coisa ele perguntava, ele dizia, olha, eu não entendo de audiodescrição, eu entendo do espetáculo, então eu vou te dizendo, então muita coisa eu explicava para ele, olha, isso eu não mencionei por tal razão, ou coloquei assim por tal outra. Muitas das sugestões deles, muitas, foram acatadas. Então a gente reformulou o roteiro
junto com o produtor. Acho que foi a única vez que eu tive uma experiência assim. Em geral, faz parte do meu processo apresentar o roteiro para o diretor do espetáculo, ou sugerir que ele ouça a audiodescrição durante um ensaio, mas raramente isso acontece, até porque normalmente os diretores estão enlouquecidos com outras coisas, né? A audiodescrição ainda é vista, ainda é um pouco esfanteada, isso está mudando, mas ainda é. E aí foi isso, assim, ele realmente deu uma importância absurda para essa discussão, foi essa postura que eu estava comentando antes. É assim que as pessoas com deficiência visual vão ter acesso ao meu espetáculo, é o meu espetáculo, não é qualquer espetáculo, não é simplesmente o ponto de vista do audiodescritor, tem que passar por mim. E com isso o roteiro cresceu, foi um processo muito bacana mesmo. Leite, entraram mais dois comentários sobre essa história. Ó. A Ângela Russo. E a cena do sapato S, entre aspas, da visita da velha senhora? A cena do sapato? Ângela, socorro! Enquanto a Ângela vai tentando explicar melhor, nós temos o Rafa Braz. Foi um dos trabalhos mais marcantes que fiz de AD no teatro. E foi demais o processo de lapidarmos o roteiro a cada dia. Também o Rafa Braz nos diz. Sim, porque tinha essa relação constante com o Rafa, quer dizer, isso não era entre a Letícia e o Zé Maria, isso era o tempo todo. Eu me lembro, assim, de chegar em casa de noite depois do espetáculo e ir para o WhatsApp com o Rafa para a gente ir, não, essa cena não ficou bom assim, como é que funciona aquilo, e vamos ajeitar. Então, tem essa oportunidade de, bem isso, de lapidar, de aprimorar um roteiro. Coisa que a gente não tem quando tem só aquela uma sessão com audiodescrição. Vamos ver se a gente descobre agora. No roteiro tu falas, a Ângela Russo diz. A Ângela ajudou muito, Mari. Talvez a gente não tenha essa resposta hoje, mas em algum momento a gente descobre. Letícia, de repente ainda vai entrar alguma outra pergunta. Aqui, ó, foi. O roteiro falava em sapatos, mas ela usava um sapato só. Sim, ela usava um sapato só porque ela tinha a perna mecânica, e aí teve uma situação, não me lembro direito, é tanta coisa que acontece, é tanta... Mas... Enfim. E aí o Rafa Braz agradece a Marilena Assis. Grande trabalho da Marilena Assis, trazendo muitas pessoas com deficiência visual para assistir. Formação de público. Sim, isso queria comentar, posso? Claro. A Marilena tem um movimento bárbaro nisso, o Rafael também, e uma série de outras pessoas, mas eu acho que a Marilena foi quem começou a impulsionar isso, principalmente no primeiro momento da audiodescrição em Porto Alegre. Eu lembro da Marilena pegando o telefone e ligando para as pessoas, dizendo, vai ter espetáculo tal dia, nós vamos, vai ter sessão de cinema tal dia, vamos! E criando toda essa movimentação, e realmente a gente tinha então 4 sessões desse espetáculo, né, e a Marilena fez um movimento brutal para a gente ter público em todas as sessões, e funcionou. E esse papel, eu digo que agora o Rafael também está fazendo de uma maneira muito, muito intensa, é fundamental, porque, como eu estava dizendo antes, é todo... um ciclo, né, uma situação circular, a gente precisa da presença do público para que o produtor entenda a importância de oferecer acessibilidade, entenda que esse público existe. Eu me lembro de um filme que eu ofereci para o diretor, eu disse que eu gostaria de descrever o filme dele, e ele foi um dos que disse, sim, pode fazer. Não é bem assim. E 2 semanas depois, esse mesmo diretor me telefonou dizendo, eu fiz uma exibição de um outro filme meu, e tinham 2 senhoras cegas na plateia, e depois da exibição do filme não tinha audiodescrição. Depois da exibição do filme teve um debate, e essas 2 senhoras falaram muito, e elas falaram sobre coisas que ninguém mais, jamais tinha falado sobre o meu filme. Coisas que estavam lá e que ninguém nunca apontou, e elas falaram sobre essas coisas. E aí ele disse, eu, como diretor de cinema, quero que o meu filme chegue ao maior número de espectadores possível.
Então, eu preciso de audiodescrição. Eu, como produtor, preciso ter o máximo de espectadores possível para bancar o filme que eu estou fazendo. Então, eu preciso de audiodescrição. E, a partir dali, ele começou a oferecer audiodescrição em todos os filmes. Então, é o movimento do público se apresentar também. Letícia, eu fiquei aqui pensando um pouco sobre essa dificuldade das pessoas entenderem a audiodescrição como uma profissão e a própria profissionalização. Existe uma associação, existe um grupo que pensa essas coisas, ou uma associação que discute a profissionalização, ou ela já está em vias de profissionalização? Como é que funciona essa questão? Que eu não tenho a menor ideia, fiquei aqui pensando enquanto você falava. Nós já temos um código da profissão, isso já existe, mas ela ainda não está regulamentada, ainda está em processo. Existe uma associação brasileira ainda em fase embrionária, ainda não está realmente em movimento. O que existe de uma maneira muito forte, muito bonita, aqui no Brasil, não sei como é em outros países, é uma interação entre os profissionais da audiodescrição. Desde grupos de conversa no WhatsApp, até relações pessoais mesmo, eu acho que a gente tem um grupo forte de pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que, mais do que a concorrência, estão preocupadas na construção de uma profissão, de um mercado, de um respeito ao espectador. Nós temos aqui um comentário da Patrícia Freitas, que ela diz o seguinte: ainda é muito pouco onde encontramos a AD, é um processo lento. Bem lento, Patrícia, bem lento. Gurias, estamos chegando na nossa 1 hora de live, que é mais ou menos o teto em que a gente pensa. Eu gostaria de corrigir uma falha minha antes, por isso que daqui a pouco entrou aqui a tela com algumas das obras dos filmes ou curtas-metragens que a 1000 Palavras já fez, então, a produção de acessibilidade através da audiodescrição. Então, eu preciso fazer aqui a audiodescrição dessas mini telas. São 4 imagens estáticas de filmes ou curtas-metragens. O primeiro é do curta-metragem Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil. Na tela a gente vê o desenho de 2 meninas com grandes cabelos em formato de países, né? Do mapa físico de países. À direita é o curta-metragem Os Olhos do Pianista. É uma sala de aula cheia de meninas e meninos, e eles são feitos de massinha de modelar. Embaixo, à esquerda, é o trecho do filme Menos que Nada. Na imagem, a gente vê um homem segurando materiais de escavação, ao lado dele uma árvore, e ele está com o semblante desfigurado, como se ele estivesse bravo. À direita é o trecho do filme Antes que o Mundo Acabe. Na imagem estática é um menino loiro, branco, de camiseta listrada laranja e laranja escuro, numa cozinha, sentado à mesa com, acredito que seja um copo de Nescau e um sanduíche. Perdão por não ter dito isso antes. E, então, aqui está entrando... Vamos retomar os comentários que eu fui exibindo ao longo da live. Flávio Coelho desejou boa tarde, depois corrigiu boa noite. Vou ver a acessibilidade, um emoji de coração. Roberta Medeiros, boa noite. Esse aqui eu não sei quem é, Roca PDC. Tu conhece, Leite? Não por este nome. Diz assim: queridíssima e competentíssima Letícia, coisa bem boa. O Adilson Corlassoli, boa noite, acompanhando. O Rafa, Letícia, amiga, colega e grande audiodescritora. Vamos avançando aqui. A Márcia Caspari está nos acompanhando e diz: muito se aprende com Letícia Schwartz. Grande Rodrigo Saco Teixeira desponta como outro excelente profissional no Sul. Márcia, eu não te paguei por isso. A Juliana Ferrari, que trabalho importante, Adriana Jorge. A Elizabeth Dias de Sá. Letícia, sempre muito bom te ouvir.
Patrícia Gomes de Almeida, gratidão. Flávio Coelho. Participação especial do Tobias aqui, ganhei um beijo do filho. Ô, Tobias, que está acompanhando nossa paisagem sonora. E é isso aí, minha gente. Rodrigo, vamos lembrar que quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente vai ter também outros convidados. Eu estou com um pouquinho de instabilidade no Wi-Fi, então vou te pedir para você falar quem são. Claro. Como a Adriana está no Japão, a gente está com esse delay, mas vamos em frente. Na semana que vem, a gente vai se encontrar de novo, dia 22 de julho, quarta-feira, às 19 horas. Semana que vem às 19. Hoje foi excepcionalmente às 19h30. Mas semana que vem às 19 horas, com a Beta Medeiros e o João Caron. A gente vai falar sobre capacitismo e Libras no campo da arte e da educação. Adriana, agora é a hora que tu faz aquela pergunta. Com delay ainda por cima. O que é capacitação? Capacitismo, Adriana. Capacitismo. Se você quer saber o que é capacitismo, nos acompanhe na semana que vem. Se você quer saber o que é capacitismo, nos acompanhe na semana que vem. Com a Beta e o João Caron. Muito bom que a Beta vai falar muito bom. E eu acho que a Adriana está com um pouco de delay. Mas eu quero, vou, antes então... de tudo, dizer... Vai. Obrigada, Letícia. Aparecendo. Eu estou sendo teletransportada para algum lugar. Eu não sei se está gravando. Gente, a imagem está completamente congelada. No nosso próximo Cá Entre Nós. Eu acredito que a Adriana foi ouvida ou não, mas eu vou repetir o que eu entendi. Ela agradeceu a participação de todos vocês. Letícia, ela agradeceu a tua participação e eu reitero, muito obrigado por ter topado esse convite. Para mim é incrível poder estar conversando contigo, que foi uma das minhas formadoras em audiodescrição. Eu te agradeço muito por isso e a gente poder se reencontrar aqui. E na semana que vem, esse encontro com a Beta Medeiros e o João Caron. Leti, se quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês dois por, não só pelo convite, mas por terem me recebido tão bem, por terem permitido essa conversa ser assim leve e gostosa. E quero agradecer também a URGS e a Audade por estarem criando esse espaço no meio desse caos todo, que é um espaço de resistência para a cultura e, neste momento, também para a acessibilidade, que, como eu disse, andam juntas, onde é uma construção que vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, obrigada mesmo. Obrigado, Leti. Obrigada para os amigos queridos. Obrigada para os amigos queridos. Obrigada para os amigos. Márcia, Ângela, Beta, Rossana, a minha prima Diana, enfim, Rafa, Marilena, e um monte de gente. Obrigada por vocês estarem juntos aqui. Fazendo a leitura dos últimos comentários que foram aparecendo, a Ângela diz: Tobias, aprendiz de Libras. Márcia Casper bate palmas em emojis. A Beta Medeiros diz: coisa boa ouvir a Letícia, com emoji de corações nos olhos. Emílio Freitas: muito show a aula. Andréia Navarro Moreira: foi sensacional. Diana Jamanite: muito obrigada. E a Márcia Casper: muito obrigado. Dessa forma, a gente vai se despedindo de mais um Cá Entre Nós. Semana que vem, quarta-feira, dia 22 de julho, às 19 horas. Encontro com Beta Medeiros, João Caron, falando sobre Libras, capacitismo, entre outras coisas. Leti, Adriana, boa noite. Obrigada, obrigada, Chico Machado. Obrigada aos bolsistas. Beijo. Encerrando nossa live. Boa noite, gurias. Até.